Representações sociais no contexto da educação permanente em saúde, um estudo de caso. Autores: Álvaro Luiz Saboia Antunes e Carlos Ventura Fonseca. As palavras-chave são boas práticas de fabricação, representações sociais e educação permanente em saúde. Como objetivo geral, nos propusemos a identificar e analisar essas representações sociais das boas práticas de fabricação de cosméticos e saneantes, que são evocados por um grupo de participantes de curso de capacitação no período das 2 últimas décadas. Educação permanente em saúde é um sistema onde aprender e ensinar se incorporam a esse cotidiano das organizações e ao trabalho. Os processos de formação dos sujeitos parte da problematização desse processo de trabalho, das necessidades e do desenvolvimento profissional. As boas práticas de fabricação são requisitos gerais que o fabricante aplica a um produto, as operações de fabricação em si, de saneantes, produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, para garantir a qualidade e segurança dos mesmos. Isso dentro da legislação. Esses cursos de boas práticas de fabricação são todos voltados para contexto de educação profissional. Os participantes são pessoas de profissões distintas: químicos, engenheiros, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, médicos veterinários, entre outras profissões. Quanto à teoria das representações sociais, é uma teoria introduzida por Moscovici em 1961. Essas teorias são coletivas sobre o real. São os sistemas que vão ter uma lógica e uma linguagem particulares, uma estrutura de implicações que se baseia em valores e conceitos. São uma forma específica de conhecimento, saber do senso comum. Os conteúdos vão manifestar uma operação dos processos que geram e os processos de funcionamento que são marcados pela sociedade. Como se formam as representações sociais? Processo de ancoragem, primeiramente. Existe uma comparação do objeto da representação com categorias que tu já conheces, tá? E a familiarização desse objeto. A objetivação é quando, após a familiarização, se transforma esse conceito numa realidade, as ideias se materializam. Então nós transitamos entre 2 universos de pensamento, um que é consensual, se diz senso comum, e as regras são cotidianas. Outro que é reificado, que é um ambiente completamente científico, mais rigoroso, mais hierárquico. A abordagem estrutural de Abric fala que as representações sociais têm um núcleo central e têm um sistema periférico. O núcleo é mais rígido e mais estável, e o periférico tem ideias mais sensíveis ao contexto. As representações sociais desse estudo vão refletir os produtos da atividade de pensamento desse grupo, a respeito das boas práticas de fabricação. Volta-se para o conteúdo das representações, para o senso comum, que permite que os sujeitos interpretem o mundo e orientem então a comunicação entre eles. Ao entrar em contato com um determinado objeto, representam e, num certo sentido, cria uma teoria que vai orientar ações e comportamentos. A pesquisa é qualitativa. Ela é oriunda de uma dissertação de mestrado e relata uma parte de um estudo de caso, de um questionário que foi aplicado. Então, ela vai incluir dados que surgem desse contexto que está sendo investigado. Aprovada por Comitê de Ética, CEPs da URGS e da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, um questionário com 36 perguntas enviado por e-mail a 259 participantes, com retorno de 30 fiscais sanitários. Só recebeu o questionário quem assinou o termo de consentimento livre e esclarecido. O primeiro autor do estudo ministrou esses cursos de educação permanente de saúde, sempre relacionados à temática específica das boas práticas de fabricação de produtos cosméticos e saneantes. A viabilidade dos e-mails foi proporcionada pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. E, especificamente, nós vamos falar sobre 2 questões. Primeiro,
O que a expressão boas práticas de fabricação de cosméticos e saneantes significa para ti? E explique. Depois, fazer uma lista com 5 palavras em ordem decrescente de importância. A mais importante é a primeira, a menos importante é a quinta. Sobre o conceito ou relacionada com o conceito de boas práticas de fabricação, especificamente de cosméticos e saneantes. A primeira pergunta tem de respostas descritivas e a segunda vai caracterizar uma evocação livre de palavras. Utilizou-se análise de conteúdo para interpretar dados textuais obtidos nessa resposta. As respostas à segunda questão proporcionaram construir o quadrante Diverger e a ordem média de evocação total. O quadrante Diverger possui critérios quantitativos: ordem média de evocação, frequência de palavras evocadas, média das frequências. Então, o quadrante vai elucidar uma provável estrutura da representação social acerca desse objeto de interesse. Tá bem? Dos 30 respondentes, 20 eram do sexo feminino, 10 do sexo masculino. Todos autodeclarados cor branca. A faixa etária entre 30 e 40 anos. 17 participantes dos 30 com mais de 40 anos. 17 participantes com renda familiar entre 5 e 10 mil reais. 8 afirmaram ter renda familiar até 5 mil reais. Como profissão, 9 se declararam fiscais sanitários, 6 farmacêuticos, 10 funcionários públicos e outros cargos, 5 participantes. Tempo de atuação profissional tem 2 blocos. 14 sujeitos atuam há mais de 10 anos e 16 até 10 anos. 15 informantes participaram de apenas um curso de formação permanente. 6 informantes participaram de 4 cursos ou mais. Esses participantes podem ser considerados um grupo social que está apto a ser investigado por teoria das representações sociais. Por quê? Todos os sujeitos possuem elementos profissionais que os aproximam. Os objetos de trabalho requisitam a abordagem de aspectos conectados às boas práticas de fabricação e educação permanente em saúde, além do que passaram por processos formativos semelhantes dentro da saúde pública. É necessário sempre ter em vista o contexto social que o grupo e o objeto estão inseridos, para dar conta de uma compreensão satisfatória do fenômeno. Bom, já falamos que os cursos foram entre 2009 e 2016, inclusive seguiam legislações distintas. Até 2013, as boas práticas de fabricação eram regidas por portarias do Ministério da Saúde. Com a criação da Anvisa, em 1999, paulatinamente foram se substituindo e se modernizando as legislações. Elas foram substituídas por resoluções posteriores, em 2013. As respostas à primeira questão são categorizadas via análise de conteúdo. 80% mencionam qualidade. 53 e 33 destacam segurança. 40 se referem ao controle. 36,67 se refere a procedimentos. 23 e 33% destacam a produção. Então, como princípio, nós podemos dizer que as representações sociais acima das boas práticas de fabricação, só com essa resposta, se caracterizam por qualidade, segurança e controle com relação aos procedimentos de produção. Então, elas parecem ancoradas aos requisitos da legislação. Se a gente olhar lá no início da apresentação, diz a mesma coisa. Na legislação, demarcam as características das boas práticas de fabricação e destacam a qualidade e a segurança. As demais categorias emergentes, procedimentos, produção e controle, podem ser explicadas por vivências profissionais, no âmbito das práticas diárias de trabalho e também marcadas pela educação permanente em saúde. A segunda pergunta, que se relaciona à evocação livre de palavras, requer uma atribuição de grau de importância às 5 palavras relacionadas a esse objeto, que é o boas práticas de fabricação de cosméticos e saneantes. As evocações com frequência unitária estão ausentes, mas têm relevância e foram considerados nos cálculos porque compõem esses dados. Então, a tabela 2 expõe a organização dos dados evocados em termos de cálculos.
Então, para fim de análise, as evocações da tabela 1 foram agrupadas em uma lista. A. As evocações com frequência unitária foram agrupadas numa lista B. Esses dados obtidos permitiram elaborar o quadrante de VG. O que se percebeu? Evocações com frequência maior que 2,93 e ordem média de evocações de 3,57 vão pertencer ao núcleo central das representações sociais. São elementos mais resistentes às mudanças e que mais representam o saber do senso comum dos participantes sobre o termo indutor, que é boas práticas de fabricação de cosméticos e saneantes. Então, os quadrantes 2 e 3, eles têm evocações que têm certa influência no núcleo central e os elementos periféricos do 4 são mais suscetíveis à mudança. Existe uma presença coincidente de ideias relacionadas a cada segurança e qualidade, controle e procedimentos, o que indica a maior relevância dessa no universo consensual desses sujeitos. Os elementos citados em relação ao grupo social investigado tendem a exercer esse papel de destaque na explicação da realidade, justificando condutas e orientando comportamentos. Bom, com relação ao quadrante 3, as representações sociais investigadas elas vão se ancorar provavelmente no papel institucional da Anvisa. É ali que está aparecendo, porque é ali que aparece a questão da legislação. Atividades relacionadas a essa agência vão incluir conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir em problemas sanitários que decorrem do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços que são de interesse à saúde. Os elementos tendem a ancorar-se principalmente nas vivências de trabalho do grupo investigado em relação às BPF. Confiança, eficácia, responsabilidade, conhecimento e regularização. Se supõe que a emergência dessas representações sociais seja também atravessada por elementos desses cursos de formação profissional. Concluímos que as pesquisas que envolvem formação profissional em boas práticas de fabricação e educação permanente em saúde, a TRS tem potencial para desempenhar um papel importante, levando-se em conta o dinamismo dessas relações sociais e as práticas profissionais que pode ser constituída pelo saber do senso comum desses grupos envolvidos. Pode-se utilizar esse referencial teórico numa perspectiva que contempla a compreensão do individual, social, enquanto elementos que só pode existir nessa inter-relação. Então, como horizonte para novos estudos, indica-se a possibilidade de investigação acerca dos cursos de formação frequentados pelos sujeitos, aspectos atrelados às boas práticas de fabricação que são desenvolvidas nesses espaços de aprendizagem.